Boas malta, boas a todos. Primeiro episódio. Tem aqui comigo Joga Simples. Joga, antes de mais, obrigado. Pá, e queria-te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de ver o teu conteúdo na Twitch. Tu és mais velho, como toda a gente sabe, comparado com a média da internet. E eu vou dizer sério, eu gosto de comentar porque acho que é muito sensato, é muito razoável. E sinto que o futebol hoje em dia está muito polarizado. E eu quero saber qual é a tua opinião acerca disso. Porque tu também estás muito dentro do futebol. Eu queria saber a tua opinião acerca disso, de como é que achas que isso evoluiu, comparando até com na altura quando tinhas 20 anos. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aqui para o teu canal, para ser um podcast, e desejo-te a ti e ao canal vida longa. Depois, também quero-te agradecer também por falarmos um pouco sobre aquilo que é a minha paixão, que é o futebol, que é um desporto coletivo, mas que hoje em dia eu acho que cada vez mais está um negócio do que o próprio desporto coletivo. Aquele desporto no ano em que eu nasci, ainda soltava alguma magia, e hoje essa magia que eu sentia na altura já não existe. Eu não sei se é por causa da minha idade, porque nós também vamos ficando mais velhos, mais experientes, conseguimos olhar para o mundo de forma diferente, ou então foi o futebol que mudou tanto, como aquilo que tu referiste, e acho que a magia acabou-se por perder um bocadinho. Em termos de afinidade daquilo que é a nossa população, e posso falar aqui no nosso país, Portugal, eu acho que o sentimento pelo futebol é o mesmo. Certo. Percebes? O gosto que nós temos pelo futebol é o mesmo. A grande alteração tem a ver com o mundo, tem a ver com os anos, tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a partilha de opinião, que hoje em dia é muito fácil tu dares. Tu tens a explosão da internet, tu tens as redes sociais, em que nos anos 80, 90, a magia estava lá, muito por causa também da tal dificuldade em nós darmos a nossa opinião. Hoje em dia, o futebol, por vezes, é um bocado ridicularizado, porque hoje em dia qualquer pessoa consegue ter um impacto utilizando uma rede social, e também por esse facto que os próprios jogadores de futebol também são diferentes, porque com as novas tecnologias também têm comportamentos diferentes. Eu creio que a massa, o gosto pelo desporto está lá, a forma como nós olhamos e fazemos a gestão do desporto é que é muito diferente, percebes? Eu vou dar um exemplo. Um, no meu tempo, se tu querias ter contacto com um jogador de futebol, não conseguias. Tá? Não conseguias. Ou mandavas uma carta para o clube, e depois alguém do clube passava a carta ao jogador. Tinhas na RTP o Domingo Desportivo, onde vias todos os resumos do futebol europeu. E hoje em dia, tu tens uma panóplia de situações em que tu podes consumir esse futebol, que por um lado é bom, mas também já tens o jogador de futebol no Instagram, no Twitter, mandas uma mensagem e ele responde-te, o que também é bom, percebes? Essa mudança é boa. Acho que a magia se perde. Numa população que eu acho que tem falta de conhecimento daquilo que é o jogo, e vai canalizar toda a energia para a arbitragem. E hoje em dia isso é uma bola de neve. As redes sociais e a internet vieram massacrar esse tema, e então aí entra a perda dessa magia que nós tínhamos nos anos 80, 90, porque os árbitros lá também erravam e era escandaloso. Mas perde-se um bocado essa magia para o consumidor, percebes? É mais por aí. Sim, percebo. E tu falas muito na magia para o consumidor. E eu também sinto isso, até porque, ok, eu comecei a ver futebol por volta de 2010, tinha 10 anos, e sinto que na altura dava-se muita importância à Liga Europa. E hoje em dia, também comecei a ver numa altura em que os portugueses estavam fortes na Liga Europa. 2011 tivemos o Braga numa final. Sim. Mas eu sinto que, mesmo depois, a Liga Europa ainda tinha a sua força. E hoje sinto que até a Liga Europa já está cada vez mais uma competição secundária, não tem já grande interesse. Sinto também o futebol ficou mais industrializado, até porque falas na magia. Ok, que é evolução e não há nada a quanto a fazer isso, no final temos que ganhar. Mas hoje o futebol é aquilo que toda a gente já continua a debater, já não há aquele 10, já não há aquela magia.
Não sei se estão a fazer entender o meu ponto. Sim, mas Também deixa-me foi só uma interromper. industrialização, mas fala. Sim, essa magia, eu estava a falar no intuito do consumidor. Ok, O criador, o criador também vai fazer com que essa magia desapareça. E quando eu falo do criador, estamos a falar das pessoas que trabalham nos clubes naquilo que é a formação do jogador. Porque uma coisa é o consumidor que nunca jogou futebol vai olhar para o desporto naquilo que é o clubismo. Ponto. Tá? certo. Não há hipótese. Quem é do Porto, só olha para o Porto. Quem é do Benfica, só olha para o Benfica. E quem é do Sporting, só olha para o Sporting. Porquê? Porque é a única situação que lhes liga. Depois pode gostar da Premier League, da La Liga, da Série A italiana e por aí fora. Mas é a única coisa que lhes liga. E a única coisa que está em cima da mesa é a vitória. Porque muitas vezes não é a forma como tu jogas, é a Certo. vitória. Se tu ganhas e ainda tens o tal futebol champanhe, então o adepto fica muito mais contente, certo? Só que por parte do criador, que são as pessoas que estão a trabalhar nos clubes e que formam os meninos, porque o jogador começa a jogar aos 6 anos, Claro, 7 anos e depois tem a pirâmide da formação. Isso também está a ser matado, está a morrer. Porquê? Porque quando tu dizes, mas já não se trabalha um 10. Não, não. Porque hoje o futebol é uma indústria, percebes? Não é uma arte, como as pessoas ainda costumam falar. E porquê? Porque no tempo onde havia magia, não se pagava para praticar futebol. E eu, com 13 anos, eu recebia dinheiro do Boa Vista nos iniciados. Pelo menos para pagar o passe. Portanto, eu recebia e não pagava. E então, o que é que isto se transformou? Com a criação das academias, isto é muito fácil. Tu tens uma academia com 200 miúdos, cada um paga 30 euros, faz as contas ao final do ano, em que na academia tu tens vários escalões, várias equipas, com uma mensalidade a 30 euros a pagar a treinadores 100 euros. sim. Tu percebes que a indústria começa na base e o jogador é completamente formatado para ganhar. Não é formatado para saber jogar futebol. É para ganhar. Tu nos anos 80, anos 90, o jogador quando chegava a um plano sénior, ele sabia muito bem fazer uma recepção orientada, ele sabia muito bem colocar os apoios corretos, ele sabia muito bem como é que ele definia a situação da jogada. Hoje, essa formatação não existe. Hoje, o jogador é para ter resultados desportivos. E tu vês que nas academias, em vez de ensinarem o básico, tu já vês treinadores de quadros táticos com miúdos de 9 anos a explicar a diagonal para dentro e tem que subir. Ou seja, tu estás a incutir aspectos táticos numa criança de 7 anos. Isso tem resultados zero. Zero. E essa pessoa, essa criança, vai chegar aos iniciados sem saber fazer uma recepção orientada. Os miúdos sabem fazer porque nascem com isso, têm jeito para a bola. Isto é um panorama tão negro, que eu acredito que é um panorama tão negro, que tão cedo eu acho que ninguém vai conseguir resolver isto. Porquê? Porque o futebol é uma indústria e começa na base. É na base que começa esta indústria. Quando chegas a um futebol sénior, a um nível profissional, nas altas instâncias, tu vês a FIFA e a UEFA. E depois tu pegaste na Liga Europa. Em 2024, 2025, eles querem colocar mais equipas na Liga dos Campeões. E eu Querem fazer pergunto, uma liga, não é? Um e género eu de liga. pergunto, ou seja, acaba as fases de grupos e faz uma liga, mas o problema não é esse. O problema é que tu passas a ter mais equipas com mais acessos. É como o Campeonato da Europa. Tu agora vais fazer um Campeonato da Europa com 48 equipas. E o Mundial Não, também, o próximo 26, acho que já é o próximo de 26 também vais ter 40 equipas. Neste não caso, faz seleções. sentido. Não faz É que, sentido. se formos a arredondar só para simplificar as contas, o mundo, vamos dizer que tem 200 países, tem 197, 196, 48 equipas. Para simplificar, um quarto dos países vai jogar o Mundial. Pronto, e eu vou dar um exemplo. Antigamente tu tinhas a taça dos clubes campeões europeus. Certo. Nessa taça dos clubes campeões europeus só entravam os campeões. E isso criava uma divisão, por exemplo, com a taça UEFA. Por mérito, tu tens que jogar a Liga dos Campeões, a taça dos clubes campeões europeus. Hoje em dia,
a UEFA olhou para esse formato e disse: não, meus amigos, nós temos que ganhar mais dinheiro. Como? Injetando mais equipas. E o consumidor olha para isso e diz: opa, isto é espetacular, vai dar mais oportunidade às equipas que não são campeãs de disputar uma prova milionária. Para o consumidor, isto parece fantástico. Para o desporto em si, tu perdes a magia toda. Tu tens na Premier League 4 clubes com acesso direto à Liga dos Campeões. Em Portugal tu tens 2, mais um que vai à pré-eliminatória. Tu vais criar uma liga milionária em que o terceiro da Liga Portuguesa pode ir a essa Liga Milionária. Só que tu consegues ter mais dinheiro, porque em termos europeus tu vais movimentar mais dinheiro porque os países são mais países ou mais equipas. Só que depois repara, em termos de ganhos, as equipas grandes vão continuar a ganhar mais dinheiro, porque há mais jogos, há mais vitórias, e quem está lá são quase sempre os mesmos. É o Bayern, é o Real, é o City. Ou seja, é uma situação. Isto é tipo um carrossel que te leva sempre para o mesmo sítio. O consumidor, nós, adeptos, achamos fantástico, porque temos mais jogos para ver, olhamos para o futebol de outra forma, mas para a indústria, para o futebol, não é a indústria, para a magia do futebol, isso perde-se completamente. Hoje a Liga Europa é uma liga banalizada. Banalizada. Se fores para a Conference, ainda pior. A conferência tem 2 anos e eu posso ser sincero, pá, não perdi um único minuto a vê-la. Se tiver lá um Gil ou o Guimarães, se tivesse, pá, porreiro, porque é uma oportunidade muito grande para eles. Agora, pá, estando mesmo lá o Braga, até já sentia um bocado, isto não é competição já para o Braga, estás a perceber? Sim, mas, por exemplo, a Conference tem um lado positivo, porque não entra nessa roda dos milhões. E o que é que a Conference vai usufruir? A Conference vai usufruir de equipas que raramente disputam jogos na Europa. Então, abre a porta a que essas equipas tenham esse sentimento, sabes? É o estágio, é o andar de avião, para o jogador é bom, a competitividade. Aí é uma porta de entrada para equipas ditas mais pequenas na Europa poderem competir. Agora, se a Conference até pode ser essa porta de entrada, a Liga dos Campeões não pode ser esta salganhada, este circo. É que é mesmo um circo. E por isso é que o presidente da UEFA, cada vez mais, dá aso a que a evolução do futebol é ter mais equipas a disputar uma competição porque gera muito mais dinheiro. É como o Infantino, o presidente da FIFA. E ele diz que gostava de ter o Mundial de 2 em 2 anos. Sabes porquê? Mais dinheiro, mais publicidade, mais dinheiro. A maior fatia de receitas da FIFA é no ano do Mundial. De quatro em 4 anos é a maior fatia de receitas para o organismo chamado FIFA. E ele diz que não, para o consumidor isto é espetacular, porque de 2 em 2 anos o pessoal vai usufruir de um campeonato do mundo. Mas é tanga. Isto é Claro. treta, é tanga. Mas Percebes? Tu joga, vais sobre... Diz. e outra coisa que também, eu falas nisso e lembro-me sempre. Depois, e depois eu penso, porque as pessoas também, às vezes sinto que têm dois pesos para duas medidas. Porque num caso de uma Superliga foi completamente arrasada, mas eu sinto que se a UEFA preparar-nos para fazer isso, vai haver outro encaixe, vai ser mais fácil. Estás a perceber? Porque nós vemos a Superliga, estamos a ver a Superliga como estes aqui estão-se a afastar de nós. E a UEFA, eles estão-se a afastar de nós, só que nós ainda estamos lá dentro, estás a perceber? Eu não Sim. sei o que é que tu achas mesmo da Olha, Superliga também neste caso. a Superliga vai ao encontro daquilo que eu tenho falado contigo, não é? Certo. Porque a magia, quem cria a magia é a história, não é? E tu, imagina que em Portugal, vamos imaginar que o Porto e o Benfica iriam disputar essa Superliga. Acho que se perde um bocado a nossa história e as nossas raízes. Só que a história é desenvolvida sempre pelo presente, porque a cada dia que tu avances na tua vida, o dia de ontem já passa a ser história. Ou Claro. seja, pode chegar a um ponto em que essa viragem pode ser possível, mas eu acho que se perde a magia. E a Superliga foi muito mal analisada, muito mal discutida,
E então aquilo que estava na cabeça das pessoas é: os ricos cada vez vão ficando mais ricos. E essa divisão pode ser mal para o futebol. Mas o formato de hoje em dia acaba por ser igual. Porquê? O Paris Saint-Germain, em França, continua a ter um modelo de negócio que vai controlando todo o campeonato francês. E o Paris Saint-Germain, por muito que jogue em França, no âmbito interno, vai estar sempre lá em cima, vai ser sempre o tubarão dessas equipas. Tu, se fores para a Inglaterra, já consegues ver donos de clubes com esse poder de contratação e de um poder milionário que vão também estar em cima de clubes ditos mais pequenos. Ou seja, as equipas com o maior poder financeiro nas suas próprias ligas vão continuar a usufruir de vitórias e de campeonatos e por aí fora. Estás a entender? Oh, E o afastamento é exatamente igual na minha forma de olhar para o futebol. O afastamento vai estar sempre lá. Não é o facto de tu criares uma liga que te vai afastar dos clubes mais pequenos e ser uma liga elitista. Porque a liga não existiu, mas as pessoas dos próprios países queixam-se disso. Em França, toda a gente se queixa do Paris Saint-Germain. Se fores para Inglaterra, toda a gente se queixa do City. Que história que tem o City comparado com o Liverpool e com o United? claro, até mesmo com o Arsenal, que agora está à frente. Mas, Ou seja, efetivamente, sim, o City é sim, que ia dizer é quem tem grande equipa, se calhar, em termos históricos, se calhar pode ganhar um bocado ao Tottenham, mas não passa disso. pois porque hoje em dia quem tem dinheiro está um passo à frente. E depois quem tem dinheiro é que tem que gerir o dinheiro, que é depois apostar naquilo que é a magia, que é o futebol. Porque o ter só dinheiro não chega. É o ter dinheiro para depois colocar ao serviço do clube essa tal magia. Mas as queixas, ainda hoje em dia, continuam as mesmas. Porque os clubes que têm financiamento através dos seus owners, dos seus donos, vão estar sempre em cima dos mais pequenos. E hoje em dia as queixas são enormes. Até que ponto a Superliga poderia ser uma solução? Porquê? Porque os tubarões disputam uma liga entre eles e não vão incomodar ninguém. E tu queres estar naquela liga, então tu tens que conquistar dentro de campo essa janela e essa oportunidade de jogares essa Superliga. Atenção que com o meu discurso eu não estou aqui a favor da Superliga. São coisas diferentes. Eu estou a tentar colocar várias questões, estou a perguntar se a Superliga é assim tão má como as pessoas fizeram ver. E hoje em dia, em março de 2023, já vejo opiniões contrárias àquelas que foram na altura da criação da Superliga. Hoje o mundo já consegue olhar para a Superliga com outros olhos. Até que ponto isso é viável? Não sei, não sei. Mas tu achas que, apesar de ser viável ou não, achas que é um caminho que já não há volta? O futebol vai cada vez ficar mais elitista ou há uma Vai, resta de esperança? não, não há, não há, Não há? não há, não há, Tem não há, não, que é que não acredita que há. pode acontecer no futuro em Portugal? Se calhar um Benfica ou um Porto, mas o que é que acontece até mesmo para o Sporting ou para um Braga? Olha, Portugal é um país muito conservador, percebes? Sim. E muita gente fala que nós temos um pequeno atraso naquilo que é a evolução da vida, mas eu acho que Portugal é conservador naquilo, primeiro, é a nossa história, e segundo, pelos ideais do associativismo, tá? O associativismo. O que é que eu quero dizer com isto? Os três grandes em Portugal, que já estão na Bolsa, porque são SADs, e eles têm um gestor de um modelo de negócio, não é? Naquilo que são os investimentos da SAD. Ou seja, tu permites que o sócio ou qualquer investidor comprem ações do clube, mas que não possam ultrapassar os 50%. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que
maioritariamente o controle do clube está nos associados, percebes? É Sim. nos associados em que depois há as ações da SAD, em que os próprios associados ou empresas privadas podem comprar ações da SAD. E o controlo dos clubes em Portugal estará sempre no associatismo, ou seja, Assembleias Gerais para discussão e aprovação ou das contas do clube ou de alterações por parte do clube. Portanto, em Portugal, se isso vier a ser mudado, eu acho que ainda vamos ter um grande caminho a percorrer. Imagina que chega aqui um sheik, um árabe, e chega ao Futebol Clube do Porto e diz que quer comprar o clube. Eu não acredito que isso vá acontecer. Acho que os sócios ainda não permitem uma situação dessas. E eu concordo contigo. Eu também acredito que Portugal é muito fechado, ou conservador neste caso. Por um lado, bem, porque mantém as nossas raízes, mas por outro, também temos o seguinte: até agora já tivemos assim alguns casos. Sim, que mais me lembro, até foi dos primeiros, foi o Beira-Mar na altura. Que vimos, também acho que foi um muçulmano também que veio cá e correu muito mal o Beira-Mar. Mas agora fala-se do. Até o próprio Ronaldo Fenómeno que comprou o Valladolid, tem agora o Cruzeiro, que até agora foi lá buscar o Pepa. E falou-se no Amora. E eu fico a pensar, ok, os grandes, ou a Primeira Liga ainda estamos muito fechados, mas isso aparece um Ronaldo Fenómeno, ou outro qualquer, outro grande empresário, investe e corre muito bem. Aí vai abrir mentalidades, porque se calhar vais olhar para fora e vais dizer, ok, Inglaterra toda a gente faz assim. Tu no Brasil também já acho que já estão a abrir um bocado a mentalidade, um bocado pelo Texter no Botafogo. Não, Fico com essa ideia. mas tu tens que separar qual é o plano de negócios. Uma coisa é tu seres dono do clube, certo? Tu chegas Sim, lá, eh, é tipo um negócio de compra e venda. Tu chegas lá, compras o clube e ficas o owner. certo. Outra coisa é tu seres um investidor de uma SAD em que tu detens a maioria percentual das ações. São coisas diferentes. Estás a entender? O Texter no Benfica, quando o Texter veio para o Benfica, ele não queria ser o owner do clube. Tá? Ele queria era investir no clube, tendo uma grande fatia percentual das ações da SAD do Benfica, numa possível negociação em que o Texter ficava com 51%. Ó joga, mas isso não é igual a ser um owner? Não, não é igual. Apesar de tu teres a maioria das ações da SAD, não é exatamente igual a seres o dono do clube, percebes? Porquê? Percebo. Porque depois tu podes ser a pessoa com mais ações da SAD e tu controlas toda a pasta que tu tens na SAD. Mas a SAD, o que é que a SAD implica no clube? É só o futebol profissional? Porque o Benfica tem basquete, outras modalidades que podem não estar inseridas na SAD. Eu vou dar um exemplo. Tu falaste no Beira-Mar e em Portugal tu tens vários clubes da segunda Liga que têm SAD. Por exemplo, o caso do Leixões. A SAD do Leixões está em cima do futebol profissional de Leixões. Mas se fores para a formação dos sub-18 para a academia, já pertence ao clube. Ou seja, a gestão do futebol de formação até ao sub-18 é do clube, o sub-19 e o futebol profissional é da SAD, percebes? Isso vai Sim, depender muito do modelo negocial que poderá ser praticado aqui em Portugal. Uh, Porquê? Porque se tu controlas a SAD numa maioria, depende do modelo de negócio, porque os sócios continuam em assembleia a ter essa tomada de decisão, percebes? Depende bem do plano de negócios. Um owner é mesmo um owner. Um owner é chegar ali, tem um plano de investimento para o clube, isso é aceite numa última Assembleia Geral de Sócios, os sócios aprovam esse plano de negócios, ele chega lá, compra o clube e faz o que quer do clube, percebes? Mais tarde até pode vender o clube. Tu viste o caso do Abramovich no Chelsea. certo. Tá? Chegou lá, comprou e vendeu. Agora, é preciso tentarmos também perceber a situação. Eu também não sou um expert na matéria, a minha área é mais treino, mas é preciso entender que se tu tens um investidor, olha o caso do Friamundo, o italiano e o argentino.
Chegaram ao Freamundo, bancarrota, foram embora. Olha o caso do Aves, no Desportivo das Aves. Tinhas o chinês e o brasileiro. O clube afundou e eles vazaram. Ou seja, o clube teve que depois suportar as asneiras que foram feitas na SAD. Percebes? Porque existe a SAD e existe o clube. Porque o clube não se desliga, está lá, percebes? O plano de gestão é que são coisas diferentes. Portanto, quando tu falas, quando chegar aqui um investidor a Portugal ou um owner, como é que os clubes vão reagir? Isso corre bem. As pessoas depois podem seguir esse plano? Podem. Tranquilo. Se corre bem lá fora, porque é que não pode correr aqui? Mas também te digo uma coisa. O que é que o Paris Saint-Germain ganhou até agora? Na Liga dos Campeões? Sim, mas eu aqui defendo, sou um bocado advogado do diabo. Acho que Champions é Champions. Mas Apesar eles do. jogam para a Champions. Jogam para a Champions, mas eu compreendo, é como o City, também podemos ir por aí para o City. O City este ano indica que vai ganhar o Arsenal, mas vamos dizer que o City ganhar. Era mais um, no fundo, enquanto não ganhar a Champions, não vão continuar neste Sim. ramo-ramo. Mas eu acredito, acho que sou um bocado advogado de diabo, acho que Champions, ainda é aquela competição que não é qualquer um, acho que isso não se Sim, compra com dinheiro. mas o City tem um problema que o Paris não tem. É que o Qual City é? joga na Premier League. Portanto, a concorrência é muito maior. Enquanto o Paris em França não tem concorrência. Olha o caso Newcastle agora. É Vê o mais um? caso Newcastle. Teve um investimento brutal, não vai ser campeão. Até que ponto o investimento foi acertado naquilo que são os objetivos do clube? Porque depois tens os objetivos do clube. Entendes? Tens um Chelsea que gastou 600 milhões de euros esta temporada. 600 milhões. Eu sei que o dinheiro vai ser diluído, consoante os contratos que eles estão a fazer. Tanto o Enzo, quando sai do Benfica, faz um contrato de 9 anos com o Chelsea, para fugirem ao fair play financeiro, mas a totalidade daquilo que vai ser de caixa do Chelsea foram 600 milhões de euros. Chelsea vai ser campeão? Não. Em que lugar está o Chelsea? Entendes? Portanto, Entendo. Em Portugal, que não há essa rivalidade que existe em Inglaterra, tu em Portugal, se chegar aqui um owner e comprar um clube, injetando esse dinheiro que eles injetam lá fora, isto vai ser mau para nós, em Limpa termos tudo, não é? internos, percebes? E depois há outro problema, é que um país com 10 milhões de habitantes, em que tu tens a maior taxa de analfabetismo da Europa, tens a pior taxa de natalidade da Europa, tens o país mais envelhecido da Europa. Como é que em termos negocial, empresarial, é bom para um investidor? Portugal não tem corrente financeira. Só se for a única maneira que já sabemos, temos uma boa formação e somos uma boa porta de entrada para os brasileiros e para os argentinos. Quando digo argentinos, todos os sul-americanos, Mas normalmente quem é que quer, argentinos. mas quem é que quer investir na nossa liga? Na nossa liga não digo, mas se calhar a formação, porque acho, acho que é quase unânime. Portugal é um bom país para um jogador que vem da América do Sul para se adaptar e dar o salto. Tivemos muitos casos. Neste momento, o melhor caso é o Enzo. Então, acho que a porta de entrada para Portugal seria um investidor e não um owner. Um investidor, sim, consegue depois investir, porque assim, um investimento é tu dás saída de caixa de dinheiro, o teu objetivo é recuperar o dinheiro que tu deste de saída de caixa e ainda ter lucro. Isso é que é o investimento. Eu gasto 100 milhões, eu quero recuperar já esses 100 milhões, mas se vender mais do que esses 100 milhões, eu quero ter o lucro, que é o profit. Isso é um investimento. E tu podes chegar, por exemplo, a um clube como o Braga, e chegas ao Braga, meus senhores, eu quero comprar 51% das ações da SAD. E vais ter que discutir com quem? Com o Salvador. Não tens hipótese. Né? Não tens hipótese. Sim. Mas vamos imaginar que isso era um cenário possível. Eu chego lá, 51%, e dou
500 milhões. Tu tens que traçar um plano negocial de uma certa duração, um plano de 5 anos, em que tu dás 500 milhões ao Braga para investir para o futebol. Não tenhas dúvidas que até finalizar esses 5 anos eu vou ter que reaver os meus 500 milhões. Porque senão eu estou a deitar dinheiro fora. Entendes? Eu vou ter que reaver esse dinheiro. E, como um bom investidor, tem que ter lucro. Ou seja, iria apostar no futebol. Talvez mais na formação, talvez no scouting internacional, como tu disseste, e lá fora com o Luís Dias do Futebol Clube do Porto, com o Enzo do Benfica, e com tantos exemplos do passado, tu aí consegues rentabilizar esse dinheiro ou vender a marca Braga. Tu podes vender o espaço publicitário no estádio, tu podes vender um patrocínio para uma camisola, ou na manga, ou no calção, ou com merchandising, e fazeres rentabilizar esse dinheiro que tu investes para depois ir buscar o dinheiro e o lucro. E em termos desportivos, é lógico, tu queres comprar um jogador que custa 20 milhões, tu compras. Custa 30, compras. Epá, mas este jogador custa 10 milhões, mas o salário líquido por ano para um Braga são 5 milhões. Compra. E então tu vais aumentar a quantidade e a qualidade do teu plantel na medida de quê? De teres títulos. Claro. Diz mais longe na Europa. Portanto, é sempre através de um plano de negócios em que eu acho que Portugal funciona muito bem com investidores, mas a maior parte dos investidores que aparecem no nosso país, posso dizer um palavrão aqui, ou é melhor não? Diz o que há de ser. São os merdas. Pronto, são os merdas. Tu tens o caso do Olhanense, tens o caso do Beira-Mar, tens o caso do Friamundo, tens o caso do Desportivo das Aves. São os merdas. Percebes? Mas eu percebo e. Por isso é que o pessoal aqui em Portugal, como eu já te disse, é conservador. Mas tu não Aparece um achas. Textor no Benfica, o pessoal fica louco. Mas, Entendes? mas imagina, tu não achas, vamos dar aqui um exemplo, não vou dizer o Benfica ou o Porto ou o Sporting, mas vamos acabar de ser um investidor no Guimarães e corria bem, porque não é, eu não quero respeitar aos clubes, só que se calhar entra-se mais sério a investir no Guimarães do que se calhar investe-se no Friamundo, porque ele pensa, eu não tenho muito a perder e tal, eles já estão aqui em baixo, enquanto o Guimarães tem uma massa associativa já muito grande, já tem uma história, já tem mais expressão. Ou seja, eu também acho que os projetos também foram um bocado. Parece-me a mim que foi. Opa, houve aqui uma pechincha, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Porque são Sim. clubes, sem desrespeito nenhum, mas são clubes que estavam mal na altura. O Beira-Mar, ok, estava na primeira divisão, mas desceu. Pá, tu tens que ver também qual é o custo, ou tu tens que ver aquilo que tu queres investir. Claro. Tu vais ao Friamundo, investes X, mas no Vitória vais ter que investir Y, entendes? E depois tu chegas lá, porque um investidor, ele não tem amor ao clube. Um investidor quer dinheiro. E se tu entras no Vitória e tu queres investir no Vitória, tu vais ter que, aquilo que eu te digo, tu vais ter que tirar a rentabilidade do teu investimento. O que é que o Vitória tem para vender? Quais são os ativos do Vitória? São os jogadores. O Vitória o que é que tem? Tem um centro de treinos, tem o estádio. O que é que tem mais? Estou-te a perguntar, porque eu não sei. A publicidade que pode. Mas tu vendes publicidade. A única cadeia televisiva que está na Liga BWIN é a Sport TV. E a Sport TV já paga os direitos aos clubes. E tu Claro. vendes publicidade a quem? A meia dúzia de pessoas que está no estádio. E quando eu digo meia dúzia, vamos apontar para uns 15 mil, 20 mil. Imagina que eu sou o dono da Nike. Eu sou o dono da Nike. Tu achas que eu ia ao estádio do Vitória fazer publicidade à Nike? Ou nos placares? Eu quero é que o Vitória me compre os equipamentos. Porque eu quero vender, é a minha marca. Eu quero vender a Nike. Mas colocando publicidade no estádio, como é que eu giro essa receita que eu gasto no Vitória? Eu, se for a Nike, eu vou para a Espanha. Eu vou para a Inglaterra. Eu vou para a Alemanha. Vou para a Itália.
Ou até um Brasil, não? Opa, eu estou em Brasil, porque o Brasil é um país com 200 milhões. Entendes? Tu no Brasil tu tens cidades que nem canalização têm, percebes? Porque as pessoas têm uma ideia errada do Brasil, mas o Brasil é um grande país de consumismo, são 200 milhões, e tens São Paulo e Rio de Janeiro, que em termos de população faz a comparação com o nosso país, com Portugal. Agora, tu tens é que, pá, eu pego muito o exemplo do Benfica. Pego o exemplo do Benfica. Tu tens que arranjar formas de vender o teu produto. E atenção que Portugal tem os PALOP e tem Ok. os imigrantes. Estamos em Canadá, França, Alemanha. Tu tens que tentar encontrar uma forma de vender o teu produto. O Benfica tem a Fly Emirates. E eu pergunto, o porquê que a Fly Emirates tem um interesse num clube como o Benfica? Tens de fazer a pergunta ao contrário. Tu, para venderes o teu produto, tu tens que perceber o mercado. Entendes? E a forma de como o Benfica trabalha, talvez por ter mais adeptos, talvez por vender melhor a marca, consegue encontrar essa forma de gestão. Mas, muito mais do que tu venderes o teu próprio produto, que é o Benfica, tu tens que capitalizar os teus ativos. Isso é que é importante. E aí entramos naquilo que eu gosto de falar, que é o futebol. Percebes que é Percebo. formar para vender, importar barato para vender caro. No meio desse processo, tu tens o âmbito desportivo, que é ganhar títulos. Estás a entender? Portanto, isso não é muito fácil. Ah, pá, mas o Vitória podia funcionar, no Friamundo não funciona. Ui, depende muito, depende de vários fatores. Sim. Mas claro, mas concordarias, se calhar, de um lado, no Benfica era mais simples, se calhar um bocado de funcionar, até porque já leva o grande avanço comparado aos outros. Já Benfica, seja em- Porto, o Benfica, Porto e Sporting são os processos mais fáceis e mais caros, entendes? Mas também são os mais difíceis. Ou seja, mais fácil em termos de investimento para retorno, mas mais difíceis porque eu acho que o associado não tem esse espírito de abertura, porque qualquer investidor ou qualquer owner poderá destruir toda a raiz e a história do seu clube e o associado não quer, percebes? Agora até me lembro, recentemente o Braga teve ações que foram compradas pelo dono do PSG. Simplesmente as ações passaram de uma pessoa para a outra. Estava na Oliveira dos Esportes, foi para agora para o dono do PSG. Uma coisa normal, mas foi um rebuliço total. E a malta pensa agora o Braga está a ser comprado, o Braga vai ser isto, o Braga Não, aquilo, e não foi nada de mais. não porque poderá haver interesses desportivos entre o Braga e o Paris Saint-Germain naquilo que são os jogadores, desde a formação até aos séniores, mas nada tem a ver com esse processo que nós estamos aqui a falar. Claro. São coisas diferentes. Até porque tu fores à SAD do Benfica, tu sabes os percentuais que estão na SAD do Benfica. Eu não sei. Eu não faço ideia. Não, mas eu quando quis dar o exemplo Não. do Braga foi mesmo no sentido de foi uma transação normal o que aconteceu, mas que não um rebuliço total, se calhar que só mostra mesmo o quão conservador Portugal é nestas matérias. Sim, e muito. E a falar em conservador e outras matérias, eu também gostava de abrir outro tema aqui contigo, porque tu foste agente e hoje em dia também os agentes também são pessoas não gratas para muitos adeptos de futebol. E eu vejo muitas vezes a defender os agentes no stream em certas ocasiões. E eu queria que explicasses um bocado também qual é o trabalho do agente, porque é que achas que os agentes são injustamente criticados muitas vezes. Olha, em primeiro lugar, deixa-me só retificar. Eu não fui Ok. agente, Não, tá? não, ok. E eu sou treinador de futebol, logo não posso ser agente desportivo, porque eu tenho o meu diploma da UEFA e eu não posso ser agente ao mesmo tempo que sou treinador. E eu, se fosse agente, ficava sem o título de treinador. E eu trabalhei durante 5 anos ao lado de um agente FIFA. Ok, ok. Certo?
Eu era o braço direito, ia às reuniões, discutia contratos, fazia quase tudo, só não assinava, porque eu não posso assinar. Portanto, eu trabalhei diretamente com um agente FIFA durante 5 anos. Eu defendo o agente porquê? Primeiro, um jogador de futebol, para não ter preocupações sobre a sua carreira, tem que ter uma pessoa que faça essa gestão. E fazendo essa gestão, o agente procura para o jogador o melhor. Porquê? Porque o jogador é seu cliente, certo? Portanto, ele tem que. Tu não tens. Por exemplo, tu precisas de um advogado. Tens de ter um advogado que te defenda. Precisas de fazer a contabilidade e não sabes. Tens de contratar um contabilista, certo? Um jogador, para fazer a gestão da sua carreira, vai contratar, entre aspas, arranjar um empresário. E esse empresário, pelas leis da FIFA, só pode assinar um contrato válido de 2 anos. Há 2 anos. Chega ao final dos 2 anos, tu podes renovar, certo? Só que as pessoas que criticam os agentes são as mesmas pessoas que nunca tiveram agentes. Nunca trabalharam com agentes. Ou nunca jogaram futebol, ou nunca tiveram ligadas ao futebol. E tudo aquilo que as pessoas consomem é aquilo que vem na imprensa, não é? E depois tudo aquilo que tu lês na imprensa, tu vais formular na tua cabeça uma opinião. E quem critica os empresários são pessoas que nunca tiveram ligação com empresários. E as pessoas, quando olham para os empresários, só conhecem Jorge Mendes, não é? Não conhecem Pro Eleven, não conhecem António Araújo, não conhecem o Teixeira, ou seja, não conhecem ninguém. A Afzal, ninguém. Conhecem só Jorge Mendes. E a crítica aos empresários vai muito ao encontro do clubismo. Porque se... Qual é o teu clube já agora? Tens clube? Eu sou do Sporting. És do Sporting, pronto. O Ruben Amorim diz que o Mateus não vai sair. E passado uns meses, o Mateus vai embora para o Wolverhampton. O adepto do Sporting, o que é que ele pensa? Filho da mãe do empresário, pá. A culpa é do empresário. Porque foi o empresário que tirou o Mateus do Sporting. Porque o adepto vai sempre defender o Sporting. Entendes? O Mateus tem um contrato... É que o Sporting, se calhar, não é o melhor exemplo, porque hoje em dia tu vês muitos adeptos aí contra a própria direção. Eu Sim, vejo muito mas... isso no Sporting, é claro, o Sporting foi um. Agora foi uma piada, um caso à parte, que eu vejo muita malta, principalmente no Sporting, a ir só na onda do Ruben Amorim e tudo o que é direção aos agentes é tudo contra. Por acaso eu vi um Pois. bocado isso no Sporting, nessa transferência. Mas Mas ok, olha o cenário. muitos pensavam Mas, no agente, sim. mas olha o cenário. O jogador tem um contrato de trabalho profissional com quem? O Com o clube? clube. Pronto. O contrato é um contrato assinado, imagina, por 3 anos. Certo? Depois, o jogador tem um contrato de agenciamento com o empresário, em que o empresário, através do seu trabalho, porque eles trabalham para ganhar dinheiro, vai procurar tentar aumentar o valor do seu produto, que neste caso é o ativo, que é o Mateus, e o empresário bate à porta do Atlético, bate à porta do Wolverhampton, bate à porta do Milan e diz: olha, meus senhores, tem aqui um jogador, eu gostava que vocês o observassem, é um bom ativo, e fala com o Sporting e diz: opá, não, eu estou a tentar mostrar o Mateus ou outros jogadores, isto é bom para o jogador, é bom para o Sporting, é bom para mim, que eu também vou ganhar a minha comissão. E o Sporting pode dizer: opá, não faças isso. Imagina o Sporting, não faças isso. Deixa cá estar o miúdo, certo? Ou pode dizer: opá, ok, trabalha, estamos aqui a precisar de algum dinheiro, se vendermos o Mateus a um bom preço é bom para o clube, e tal. Ok. Há esses 2 cenários. Quando o empresário chega a ver do jogador e diz: opá, temos esta situação, pá, temos aqui um clube que, né? O que é que acontece? O empresário e o jogador vão falar com a entidade patronal porque o contrato tem que ser respeitado e diz ao clube: olha, eu tenho aqui uma situação que é, pá, o Wolverhampton paga X, o miúdo vai ganhar Y, qual é a posição do Sporting? E o Sporting diz assim: opá, esquece,
Não negociamos. Não há nada a fazer, certo? Tens que perceber que o jogador é um ser humano, o jogador pensa, não é máquina, não estamos a jogar FM, entendes? E terá que haver uma conversa entre o jogador e o clube, na expectativa, se ele quiser sair, tentar fazer com que ele fique ou entrar numa negociação para que ele possa sair. O empresário pode forçar a saída? Pode, mas força a saída perante o jogador, em que a responsabilidade estará no jogador perante a entidade patronal. Foi o que aconteceu com o Enzo, certo? E o Certo? que aconteceu com o Enzo foi o clube, juntamente com o Chelsea, queria que ficasse até ao final da época e o Enzo não perdia um cêntimo. Portanto, o Enzo podia ficar no Benfica e o Enzo não perdia um cêntimo. Porquê? Porque houve um acordo entre o Benfica e o Chelsea e na próxima temporada o Enzo saía. Só que o próprio Enzo bateu com o pé. Entendes? E ainda bem que o Rui Costa, ou o presidente do Sporting, o Varandas, ou talvez o Pinto da Costa, ou o Salvador, é bom que eles venham explicar o porquê que isto acontece. E muitas vezes o jogador chega à casa com a mãe, ou com a mulher, ou com a namorada, que fala que aquele clube oferece-lhe 5 vezes mais, ou 6 vezes mais, é o fim do mundo. Portanto, o pessoal coloca o empresário no meio ou no centro de todos os problemas que envolvem os jogadores do seu clube. Só que as pessoas esquecem-se que o empresário do jogador de futebol não é só aquele que está lá em cima a trabalhar. Não há só Jorge Mendes. Há empresários em Portugal que matam a fome a jogadores, que chegam à casa dos jogadores e enchem a despensa para a família do jogador. Há empresários que pagam sapatilhas a jogadores, roupas a jogadores. E as pessoas esquecem-se que, como nunca lidaram com empresários, a única imagem que eles têm é do Jorge Mendes. E depois dizem que a seleção portuguesa é a seleção do Jorge Mendes. Não faz sentido. O Inácio foi chamado agora, não é de Jorge Mendes. O Diogo Leite foi chamado agora, não é de Jorge Mendes. O Ronaldo deixou de ser Jorge Mendes e foi chamado outra vez. E até temos o exemplo do William, que é um dos fetiches, vamos chamar assim, é bom jogador, é, mas eu acho que é um dos fetiches do nosso selecionador e não é de Jorge Mendes. Ex-selecionador. Sim, é ex-selecionador. É Agora o vamos. O William Carvalho é do Pere Guardiola. É do irmão do Guardiola que está no City. Só que Exato. a falta de conhecimento das pessoas leva a que eu olho para aquele empresário e aquele empresário representa todos os empresários espalhados por todo o mundo. Agora, há maus empresários, há merdas, há merdas. Há empresários que enganam, que roubam, que... Mas atenção, isso também há maus treinadores e bons treinadores. Claro. Há maus presidentes e bons presidentes. Agora, a imagem que se construiu à volta dos empresários é tão má, mas é criada por situações de pessoas que nunca tiveram ligadas aos empresários. Mas tu, esta imagem, achas que só em Portugal ou também se vê noutros países? Não, não, acho que é só em Portugal. Até porque o Mino Raiola, o falecido Sim. Mino Raiola, era tratado como um gentleman, era tratado com respeito. Aliás, o Jorge Mendes sai de Portugal e é tratado com respeito, é um gentleman pelaquilo que trabalha. O homem não tem culpa de ser o melhor. E se o Jorge Mendes é o melhor, é porque a carteira de clientes que são os jogadores tem que ser os melhores. Ah, mas Claro. o Jorge Mendes tem todos os jogadores. Claro que tem, é o melhor. Claro. A minha defesa dos empresários vai desde o fundo do poço até cá em cima. Da mesma forma que defendo os treinadores, da mesma forma que defendo os jogadores ou os árbitros, e da mesma forma que critico os jogadores, os árbitros e os treinadores quando eles têm resultados negativos. Portanto, e digo-te uma coisa, essas opiniões que as pessoas têm é para o lado que o Jorge Mendes dorme melhor, não é? O Jorge Mendes está-se marimbando para aquilo que as pessoas dizem, não é? Jorge Claro. Mendes e os clubes. E os clubes. Claro. E eu até queria aproveitar, continuando um bocado nesta conversa de empresários, mas pegando num todo, empresário, treinador, tu que estiveste aí no mundo do futebol muito por dentro,
Quais são as coisas que quem está dentro do futebol vê que cá fora não vemos? Por exemplo, há uma história que eu vejo nas tuas streams e lembro-me bem, que é a história do Romaric, que era um Eu central não po- muito bom. há coisas que eu não posso contar. Não podes contar, mas o que é que podes contar? Mas nem que seja de visão dizer de eu vejo esta malta a comentar a XYZ, mas na verdade no futebol olhamos com estes olhos e estamos a fazer o que é correto, mas tu vês uma pessoa comentar no Twitter ou em outro sítio qualquer e diz pá, não faz sentido nenhum. Se estivesse no mundo do futebol, ia perceber. Olha, ok. Vou dar um exemplo. Posso dar exemplos daqueles que posso falar. Fui. Mas porquê é que tu perguntaste do Romarites? Porque, porque ficam-me sempre na cabeça a história dele. E porque a história do Romarinho, tu falas de que ele era muito bom jogador, eu nunca o vi jogar. Ele era muito bom jogador, central, só que tinha o problema de ter 1,82 m. E olhava assim, pá, nós queremos um gajo alto. E sempre foi Mas importante na carreira dele. E, ou seja, o que eu quero dizer de hoje em dia também estás a ver quase uma nova vertente de qualidade, qualidade, qualidade. Mas chegou lá um clube e disse: não, qualidade, ok, mas o físico, os aspectos físicos também são muito importantes. não, mas isso é mais pela parte scouting, avaliação do jogador e não pela parte negocial, não é? Não, sim, mas eu também, é por isso que eu disse, eu quero meter a pergunta quase como um todo, seja no scout, seja como treinador, seja como empresário, ou na negociação, que as pessoas falam e não entendem, e tu como estás aí por dentro, já vês com outros olhos, não, se estivessem cá dentro iam perceber. Olha, vou dar um exemplo. Eu fui a Famalicão. Sim, O treinador era o Daniel Ramos, na altura. O diretor desportivo era o Borges. Cheguei a Famalicão e eu, como empresário, como adjunto do empresário, nós temos que promover o nosso produto. E então marcávamos as reuniões, entrávamos nos clubes, sentávamos à mesa e nós tínhamos para cada jogador, os jogadores escolhidos por nós, porque nós sabíamos a realidade do Famalicão, não ia oferecer um jogador da elite do Porto, não faz sentido, ok. mas por acaso oferecemos um. E atenção, quando o Famalicão estava na segunda divisão, não é este Famalicão. Na segunda liga? Sim, na segunda Não. liga. O treinador era o Daniel Ramos. E eu cheguei ao Fama, sentei-me à mesa e começamos a apresentar os nossos jogadores, né? E cada jogador tinha um processo, é um PDF que tem um texto sobre o jogador, as características físicas, a altura, o peso, tem também a idade, e tem também links para best moments, apesar que os clubes têm o iScout e o Instastat e podem usufruir de toda a informação sobre o jogador. E cheguei lá e comecei a distribuir em cima da mesa os PDFs para que eles lessem o nome e a fotografia, até porque poderiam ter algumas referências. E então o Borges, o diretor adjunto, olhava para os jogadores e houve um jogador que ele pôs a mão em cima do PDF e disse: "Este eu não quero." E eu, mas porquê? E ele, pá, não tem perfil para o Famalicão. E eu, pá, eu não estava a perceber. E eu, como sou uma pessoa que eu não tenho vergonha, percebes? E eu, Certo. para falar, é na cara da pessoa. E eu disse ao Borges: opá, eu não saio daqui enquanto tu não me disseres porque é que este jogador, quase que nem o viste, não queres para o Famalicão. E ele disse: opá, ele não tem perfil para jogar no Famalicão. E eu vou-te explicar o porquê. É um jogador que não para em casa, é um jogador que se porta mal, é um jogador que no seu Instagram está em todos os sunsets das praias do Norte, é um jogador que não tem o mínimo perfil para estar aqui no Famalicão. E comecei a perceber coisas que cá fora eu não entendo isso. Não entendo. E o adepto do futebol também não entende isso. E comecei a perceber que, ok, nós, enquanto empresários, temos que ter algum cuidado naquilo que é a gestão do nosso cliente, que é o jogador, porque existem clubes
que tu podes ser um bom jogador, mas que a tua vida lá fora não te leva a conquistar este clube, como foi o caso de Famalicão. E esse jogador, que foi, na altura, rejeitado pelo Famalicão, não houve interesse, mais tarde assina pelo Sporting. E correu bem depois? Pois, e correu mal. Mas para a equipa principal? Ou para a segunda equipa? Para a equipa B, que fomos apresentar o jogador e correu mal. Sabem porque é que correu mal no Sporting? Meteu-se na Por noite. tudo, por tudo aquilo que o Famalicão tinha dito nessa reunião. Assinou pelo Sporting, política de Sporting também mais rígida naquilo que são as redes sociais, que eu não vou partilhar aqui como é que o Sporting controla essa situação, mas o problema que esse jogador foi reportado na mesa em Famalicão foi exatamente o mesmo problema que o fez depois a não cumprir o contrato na totalidade com o Sporting. Acabou por ser emprestado a dois clubes, e depois fomos chamados a Alvalade para falar com o advogado do Sporting e com o Virgílio, na altura era o Virgílio, da equipa B. A reunião correu mal, digo-te já, e são coisas que o adepto não sabe. As reuniões podem acabar muito mal, mas depois ficou resolvido. O jogador rescindiu o contrato e seguiu a vida dele. Para tu veres que há coisas que se passam dentro do futebol que não chega ao adepto comum, e o adepto comum depois não sabe, não tem a mínima noção, mas a mínima noção da dificuldade e da capacidade de trabalho que o empresário tem. Olha, são as deslocações, é o gasóleo, são os jantares, é os almoços para o jogador. Para o Sim. jogador. Eu tive um jogador da Costa do Marfim que já era profissional e que foi viajar para a Costa do Marfim e deixou em casa do empresário tipo 50 quilos de roupa. E o empresário teve que contratar uma empresa para lavar a roupa, para secar a roupa, para passar a ferro, para quando o jogador chegar a Portugal ter tudo espetacular. Quem paga? O empresário. E o empresário. E depois as pessoas esquecem-se daquilo que o empresário pode ganhar. O empresário, por lei, ganha 10% da comissão. Por lei. É a lei FIFA. Se há um jogador que assina por um novo clube, um contrato de 3 anos, o empresário vai ganhar 10% na totalidade mensal do contrato de 3 anos. É o montante dos 3 anos que o empresário recebe 10% pela comissão. Tá? Depois existe os direitos económicos, que é no contrato do jogador, nos direitos económicos, tu tens uma percentagem a ser discutida com o clube, em que o empresário poderá ter uma percentagem. No caso do jogador ser vendido para outro clube, vendido por 50 milhões, o empresário vai buscar o percentual que está no contrato, percebem? Mas por lei, a única coisa que o empresário ganha é os 10% da comissão de agenciamento. O resto é ser discutido com os clubes. Ou seja, o empresário de base, e não estamos a falar de Jorge Mendes, nem de Carlos Gonçalves, nem de António Araújo, nós estamos a falar de empresários que muitas vezes têm um esforço financeiro muito grande só para manter o cliente, só para manter o jogador, na expectativa que ele mais tarde possa ser vendido e o empresário buscar o valor que merece por todos os anos de trabalho. Depois é como o Jorge Mendes. O primeiro jogador de Jorge Mendes foi o Nuno Espírito Santo, o guarda-redes. E ele foi para a Galiza, estacionou o carro em Vigo e teve 4 horas, não, Vigo não, desculpa, Corunha, foi para a Corunha, teve 4 horas à porta do restaurante para o presidente o receber. E quando o presidente saiu do restaurante, ele não queria falar com o Jorge Mendes. E o Jorge Mendes insistiu e foi atrás dele até o escritório. E chegou à porta do escritório e o presidente do Corunha abriu-lhe a porta. E ele fez o negócio com o Nuno Espírito Santo. É que tu olhas para o Jorge Mendes agora, não olhas para o Jorge Mendes naquilo que ele, como é que ele começou e a dificuldade, percebem? Por isso é que eu defendo um pouco o empresário, mas também há maus empresários. Claro, Há maus, há como em todo lado.
Claro, e eu, uma coisa que me admira na vida de Porque empresário. deixa-me só. Fala, fala. Ah. Eu ia te interromper porque nem sempre o jogador se porta bem com o empresário também, percebes? E isso ninguém fala. Queres dar só um exemplo? Queres um Não tem que ser exemplo? assim. Quero. Romaritos. Romaritos estava no Aves. Desportivo das Aves, segunda divisão. O Aves fez um playoff. hum, o Aves fez um. Não, foi antes do playoff. O Romaritos estava na segunda divisão. Ele é Costa Marfinense, Costa do Marfim. Mulher com duas filhas, pequeninas na altura. E o Romaritos ganhava bem. Tá? O Romaritos nas Aves era dos jogadores que ganhava mais. E sabes como é que é o Costa Marfinense? Nunca está contente, quer sempre mais dinheiro. E na altura, o Penafiel, o Penafiel na altura estava na primeira divisão. E o diretor desportivo do Penafiel é muito meu amigo, que é o Zé Nando. E eu liguei ao Zé Nando e disse: Ó Zé, pá, tenho aqui um jogador, tem que dar o salto para a Primeira Liga, já. E ele: quem é o jogador? Romaritos. E ele: opá, Romaritos e tal, deixa-me falar com o treinador e tal. E as pessoas queixavam-se que o Romaritos era baixo, mas o Otamendi também é baixo e vai lá em cima e ganha. Portanto, é o tempo de salto, é a suspensão, são vários fatores que podemos estar aqui a discutir. Cheguei para a Fiel e discuti o contrato com o Zé Nando. E então ia tirar o Romaritos da segunda divisão e ia colocá-lo na primeira liga. É bem melhor do que jogar na segunda divisão. E aumentava-lhe um pouco o ordenado. Mais ou menos ele estava a ganhar nas aves 2.200, 2.300 por aí. E eu ia lhe dar 3.200. Era um aumento substancial, mas era um bom aumento para ele ir para a primeira liga, para o Penafiel. Chamámos o Romaritos numa segunda reunião em Penafiel. Decidimos tudo, estava tudo tratado, só que ele não assinou. Ele disse que ia falar com a mulher, com as filhas, e não assinou. Mas para nós a palavra está dada, não é? E tínhamos um negócio feito. Nós iríamos ganhar, o Romaritos ia fazer um contrato de 2 anos, nós íamos ganhar 10% de 2 anos, são 3.300 vezes 24, e tiras 10%. 6 mil. Mais coisa, menos coisa. Sim, sim. E então, passado uns dias, o Zé Nando ligou-me do Penafiel: opá, temos que resolver esta situação, despacha lá isso, porque o treinador quer mesmo contar com ele e quer fechar o lugar de central. Opá, ligo para o Romaritos, não me atende. O empresário, na altura, também ligou para o Romaritos, o empresário que eu trabalhava para ele, e ele também não atendeu. Passado 2 dias, o empresário liga-me: Luís, o Romaritos renovou com o Aves. E eu: como assim? Vai ficar na segunda liga outra vez? Epá, porque o Aves aumentou-lhe o ordenado, e o Aves ofereceu ao Romaritos 2 viagens por ano à Costa do Marfim com a mulher e as 2 filhas. E as viagens à Costa do Marfim para 4 pessoas é caríssimo. E o Aves ofereceu 2 viagens por ano com um aumento de contrato substancial, e ele ficou na segunda liga. E eu fiquei muito chateado com o Romaritos, porque fiquei mal visto em Penafiel, perdi o negócio em Penafiel, perdi um clube de primeira liga que poderia projetar um jogador meu, porque o jogador tomou uma decisão contra aquilo que foi o seu princípio, que apertou a mão a dizer que ia para o Penafiel, percebes? E nós ficámos na mão. Entendes? Ficámos na mão. Claro. E ele acabou por ficar no Aves, pá, e mais tarde fez a vida dele, foi lá para fora, percebes? Nem sempre o jogador também se porta bem. E isso não chega à opinião pública. E digo-te uma coisa, nem tem que chegar, tá? O pessoal que fala à vontade, porque as pessoas que estão ligadas ao futebol não ligam puto a isso. Deixa-os falar à vontade. E percebo.
Mas é, isto, a vida de empresário, depois também é uma situação, como estamos a ver, tem esses problemas, tem grandes problemas, grandes entraves. E depois também eu dou muito valor ao empresário, até porque eu tenho um grande amigo meu, tenho um irmão que é empresário e anda sempre numa correria, que é impressionante. Certo. E a E até, despesa? isso eu já não lhe perguntei se é dele ou se é empresa, mas, Está bonito. mas quando ele me diz, opá, e o teu irmão como é que anda? Opá, está em França, se há 2 semanas, onde é que está o teu irmão? Está na Polónia, ou seja, está sempre a saltar de lado para lado. É verdade. E as críticas são grandes quando ele chega lá em cima. Já reparaste? Já é o carrossel do não sei quantas depois. Olha lá, as pessoas só vão criticar os empresários quando eles estão lá em cima. Quando eles estão ricos, quando eles. Mas atenção, para ele chegar lá em cima, meu amigo, para esse empresário chegar lá em cima, vocês não sabem. Pá, e é muito por aí, depois há muito clubismo, porque o Jorge Mendes faz vendas no Benfica por 100 milhões, mas no Porto faz por 40. Depois no Sporting não faz nada porque os sportinguistas não querem os empresários. Tudo bem, Ok? respeito, respeito, mas não concordo, não concordo. É como eu te digo, há bons empresários, há maus empresários. Opa, tenho também exemplos de maus empresários, mas eu acho que tu não vais ganhar nada em eu estar aqui a falar sobre isso. E é isso. Mundo de empresário é mundo de empresário. Custa muito começar, mas se as coisas correrem bem, é bom, pá, é um bom trabalho, um bom negócio. Eu joguei agora também queria entrar noutro tema. Tu falaste do Romaric. Por acaso é um tema que na questão do Romaric no físico. Porque o Romaric tem 1,82 m e há sempre aquele lance não, sempre aquele tema da altura. Eu queria saber a tua opinião. Eu pergunto isto porquê? Porque eu fui guarda-redes e eu não me considero muito baixo para guarda-redes, pá, tenho 1,85 m. Mas eu sentia que se calhar se tivesse mais 5 centímetros a coisa era diferente. E eu uma vez, pela curiosidade, deixa-me comprar neste último europeu, no europeu, em 2021. E reparei que para cada guarda-redes com 85 ou menos, havia 3 com 1,95 m. Sim. E eu queria perguntar, uh, vamos pela qualidade, 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 ou o físico ainda vai contar muito? Numa formação, vale a pena apostar num miúdo que já tem 1,90 m, mas está 2 ou 3 passos de um que tem 1,50 m? Sim. E mesmo dentro do jogo, já desde os séniores, até que ponto é que, na tua opinião, o físico é um fator diferencial? Nos guarda-redes? Não, em todas as posições. Não, em todas as posições não. Não. Mas a nível de guarda-redes, sim. E a Sim. central? E a central, porque hum, o físico é importante se tu souberes usar o físico. Porque a qualidade de um jogador de futebol não pode ser só pelo físico. Tu tens centrais tipo Sanchez, que acaba por ser muito rápido. Tens Coates, Pepe, centrais altos que têm muita qualidade porque eles usam o físico em prol da sua qualidade. Agora, porque é que o Bura nunca saiu da segunda liga? Porque é que o Bura é jogador de segunda liga? Ele tem 1,90 m e sei lá, 6, 7. Porque é que nunca saiu? Porque não tem qualidade para jogar na Primeira Liga. Nós temos que ser sinceros. Percebes? Nós temos que ser sinceros. O físico é muito importante. É, mas tu tens que o saber usar, não é? A única situação em que o físico muitas vezes impera sobre a qualidade é o guarda-redes. Aí, infelizmente, isso acontece. Até porque o futebol nos dá coisas positivas. Tens o Keylor Navas. Sim. Quanto é que mede o Keylor Navas? Acho que é um É 85. baixo. E é um excelente guarda-redes, entendes? Agora, o produto do mercado é físico versus qualidade, entendes? E se tu consegues encaixar esses dois, o físico e a qualidade, então tens aí um bom produto a ser explorado. Não te adianta tu teres 2 metros e não teres reflexos, não teres saídas, não teres aquilo que é importante, mas se tiveres um gato, se tiveres um guarda-redes de 1,80 que te vai buscar a bola ao ângulo, então aposta nesse guarda-redes.
o que não é muito normal. Já na formação, os treinadores já procuram guarda-redes e centrais mais altos, porque depois tem as bolas paradas, tem o jogo aéreo, e aí os centrais mais altos têm essa perspectiva de ganhar a bola mais rapidamente. Mas também há centrais que têm 1,85 m, que saltam lá em cima e ganham mais depressa a bola do que esses centrais que têm 2 metros, não é? Porque o impulso e o tempo de salto é muito importante. Lá está, a qualidade ao serviço daquilo que é a tua estrutura física, percebes? Claro. É um misto, mas sim, a altura é muito importante. É muito importante, sim. Já nos Oh, laterais? Já nos já sentes laterais hoje em dia? em que posição é que tu achas que já não se vai. Que vai tardar a sentir o efeito do físico? Uh, Jogadores que não necessitam de ter este arcabouço físico. Sim, a posição, seja no meio campo, os extremos, o ponta-lança, o Sim, o 10, meio campo, é o meio campo, tu vês o Barça, tens o Pedri e o Gabi, tens o Inter com o Varela, tens o City com o Bernardo Silva. Não acho que seja imperativo tu teres esse. Os extremos também não. Tens o Anthony no United, o Vinícius muito mais encorpado, em que usa muitas vezes a velocidade e a aceleração, mas em termos de altura, ponta de lança, centrais, guarda-redes, aí mais impera a altura para alguns treinadores, para outros nem tanto, percebes? Benzema não é propriamente alto e é dos melhores avançados do mundo, entendes? Mas talvez o meio-campo seja uma posição que não necessite tanto isso, percebes? É mais por aí. Ok, também eu tinha aqui outra pergunta sobre o treino agora. Tu treinaste vários escalões, tiveste a segunda nacional na altura com o Padroense e depois também tiveste Sim, uma experiência em sénior, mas na Distrital do Porto. Como é que tu certo. abordas porque são idades diferentes, são competições diferentes, são grupos diferentes, como é que tu abordas? Como é que abordas um treino em si? Opa, olha, abordei muito mal, Em que situação? porque, porque eu fui treinador principal desde os sub-14 aos séniores. Passei por campeonatos distritais e nacionais, e passei também pelos séniores do distrital. E eu, quando cheguei aos séniores do distrital, eu não tinha essa experiência, eu não tinha essa realidade. Eu tinha o input da formação, tentei introduzir nos séniores e em alguns momentos dei-me mal, percebes? Dei muito mal, porque a diferença é gigante. Imagina, tu estás nos júniores, nos sub-18 ou sub-19, tu estás a treinar miúdos que tu olhas para a cara deles e eles sonham, né? Eles querem chegar lá, eles são animais no treino. Há alguns soninhos, mas a maior parte são jogadores que querem conquistar, são jogadores que querem competir. Tu estás no treino e tu dizes, opá, tens que fechar o espaço neste momento, e o miúdo fecha. Tens que abrir neste momento, e o miúdo abre. E tu tens esse input da formação. Também estava no Padroense, e o Padroense, quem conhece o Padroense, é um excelente clube de formação, o que te projeta para os campeonatos nacionais. E quando eu cheguei aos séniores, eu tentei entrar com esse espírito, e tive alguma dificuldade. Porquê? Porque tu, quando vais para a elite do Porto, a honra do Porto, o distrital, tu repara que os teus jogadores trabalham o dia todo. Há jogadores que entram nas fábricas às 7 da manhã. Há jogadores que vão treinar ao final da tarde ou início de noite, que é para descomprimir. São jogadores que sabem jogar a bola, que sabem, mas é mais para descomprimir, porque gostam do futebol, porque jogaram futebol desde miúdos e aproveitam o treino para descomprimir todo o trabalho que eles têm, profissional, para depois enfrentar em casa a sua vida pessoal. Tem as mulheres, tem os filhos, então o futebol serve como um escape. E a abordagem do treino lá tem que ser uma abordagem um pouco diferente. Não tem que ser igual, porque o distrital é o rame-rame, é as peladinhas, é o jogo de três equipas. Tu tens que ser diferente,
mas tens que ter algum cuidado na abordagem que tu tens no treino, estás a perceber? E depois o fator psicológico mental, tu estás a lidar com homens de 30 anos e não com meninos de 17, 18 anos, percebes? Essa é a grande diferença. Eu acredito que se tu saís da formação no Sub-19, num campeonato nacional, e se des o step up, se des o próximo passo para uma equipa Sub-23, eu acho que estás bem nesse sentido. E depois, mais tarde, ires ganhando experiência, trabalho, para depois chegares a uma liga profissional que é a segunda liga. E aí tu consegues desenvolver a tua carreira de treinador. Quando cais no distrital, é uma situação bastante difícil. Ou tu te moldas à situação e fazes o teu trabalho tendo em vista os resultados, ou se tu quiseres algo mais, não é no distrital que tu vais aprender muita coisa. Não é, não é. Portanto, eu dei-me muito mal no distrital em algumas situações. E se tu me perguntares o que é que tu preferes, treinar séniores da elite do Porto ou preferes treinar sub-19 no Campeonato Nacional de Júniores? E eu prefiro treinar sub-19, porque eu estou no treino com o mesmo espírito, né? Aquele treino animalesco, sabes? Para depois competir olhos nos olhos, e no distrital tu não tens isso. Agora, há treinadores que se regem pelo dinheiro, porque eu sei que eu vou para a elite do Porto e vou ganhar 700 euros. E na formação sub-19 ganho 200, ganhas 300 euros, percebes? Também te podes guiar pelo dinheiro, mas são coisas muito diferentes, muito. Ok, ok. E uma coisa, por acaso, eu queria saber a tua opinião, que acho que discordo aqui um bocado contigo, eu queria um debate, um pequeno debate também para acabar. Tu não Ora, és muito a favor do treino físico, pois não? Só que no treino físico eu vou explicar. De pegar ali na carga e tu dizias, ok, nós conseguimos implementar uma componente física. E eu percebo essa ideia. Se lhe desse um sprint só de um incentivo aos jogadores, estou a falar correto, na tua opinião, certo? sim, É um bocado. Mas eu fico a pensar, ok, só que eu acho que existe um problema. Há sempre aquele jogador que é mandrião. E se tu lhe metes, vamos dizer que tens muitos bons recursos, mas tu lhe metes 50 quilos nas costas e dizes agora quero que faças 5 agachamentos, aí ele não tem por onde fugir. Enquanto diz, tens que ir ali sprint, e os últimos um sprint de 100 metros, nos últimos 10 já está aí devagar, já está a abrandar, estás a perceber? E eu sempre fico naquela de, e eu percebo onde quer chegar, só não concordo. pronto. Primeiro, qual é o objetivo do exercício? Essa é a primeira pergunta que tens de fazer, Ok? tá? Qual é o objetivo? O que é que tu vais trabalhar, certo? Porque quando tu dizes, opá, eu quero que faças um sprint de 100 metros, o que é que tu estás a trabalhar aí? Velocidade. Velocidade, certo? Então, se puseres estacas no meio, mudança de velocidade, Passa podes para a colocar agilidade. aceleração também, depende do exercício. Portanto, vai sempre depender do objetivo do exercício. O que eu critico é treinos físicos em ambientes não jogo. Vamos imaginar, tu pegas num plantel, opá, hoje vamos correr para o bosque, como se fazia antigamente. E eu, porra, até ao domingo, quando jogo futebol, ao domingo, como adversário, tu tens árvores no campo. Tu vais correr para o bosque porquê? Tu tens árvores. Hoje o treino físico é na praia, mas tu jogas na areia. Faz algum sentido? Hoje vamos subir e descer escadas. Como assim? Tu também sobes escadas no dia de jogo? Então tu não preparas a tua equipa para a competição? Então vamos pensar um bocadinho, tá? Pensem todos comigo. Eu quero trabalhar resistência. O que é que eu tenho que fazer dentro de campo para trabalhar resistência? Aumenta o espaço e aumenta o tempo do exercício. Faz um quadrado 3 para 2, aumentas o espaço e aumentas o tempo do exercício. Em vez de fazeres 3 séries de 20 segundos, faz 3 séries de 40 segundos ou de 1 minuto. E estás a trabalhar resistência com a bola. E estás a trabalhar comportamentos ofensivos e defensivos. Sim, Portanto, a metodologia do treino é baseado em
todos os microciclos em que tu podes trabalhar os comportamentos. Percebes? O mandrião, como tu falas, leva com o chicote nesse exercício. Não corre, vai tomar banho. Não corre, não treina. Porque o mandrião que tu falas, eu pego num exercício e faço um 3-2. Sabes a quem é que eu vou dar o colete? Sabes a quem é que eu dou a atribuição ao mandrião? Vai para o 2. Tem inferioridade numérica, vai ter que correr atrás da bola e tenho os meus adjuntos a dar o feedback, o input. Aí não corres, és mandrião, né? Banho, não jogas. Sabes o que é que acontece se tu não jogares? Ninguém te vê. Futebol, o relevado, é uma montra. E tu quando vais à Zara, a um shopping, e entras na Zara, a primeira coisa que tu olhas é a montra, mesmo que tu não compres roupa. Certo. O relevado é a montra, tu não jogas, não és visto. Ou seja, isso é o que eu critico. Existem situações esporádicas que é treino de ginásio, em que tu aí podes fazer sessões de treino, prevenção de lesão, uma série de coisas que tu podes trabalhar, mesmo com máquinas, com pesos e com isso tudo, que isso passe para o meu departamento de fisioterapia e dos meus professores de educação física que tratam desse plano e que me tentam explicar esse plano. Agora, o mandrião não é por subir escadas que o mandrião vai trabalhar exatamente igual aos outros. Percebes? O foco é qual é o objetivo do exercício. Pá, então vamos trabalhar nesse objetivo do exercício. Se o mandrião não tiver a ter comportamentos saudáveis, cabe-te a ti que ele tenha. Tu é que és o treinador. Claro, sim. Eu quando te falavas sempre eu pensava, ok, faz sentido. Mas vai sempre haver aquele que vai andar a meio gás, o vedeta. Mas ok, Não agora. joga. Sabes porquê que eu estava a pensar? Eu estava a pensar na visão do jogador, que eu olhava para o meu colega, porque eu joguei futebol, e olhava para o meu colega do lado que era um jogador, mas andava a passe. E eu agora, a falar contigo, estou a ver também a visão do treinador, olha, vai para o banco. Pois, mas hoje em dia é diferente. No meu tempo, um gajo entra no balneário e era cara a cara. Mas estás a brincar comigo, amigo? Então, eu estou a fazer 50 flexões, tu fazes 20, mas estás a brincar comigo? Percebes? E um gajo resolvia cara a cara no balneário. Mas eu vou andar a correr para ti? Estás a brincar com quem? Hoje não. Hoje não acontece isso. Hoje o jogador é muito mais individual. Entendes? Hoje o jogador olha para si próprio e para a sua gestão de carreira. Cabe ao treinador. E muitas vezes o treinador principal, e eu fiz muito isso, que é, eu espeto a faca, mas ninguém pode rodar a faca. Portanto, eu espeto a faca e o meu adjunto vai lá tirar a faca. O que é que eu quero dizer com isso? Eu posso ir para cima de um jogador de uma forma muito feroz e efusiva, e ele fica ali a perceber, mas fica a remoer por dentro. Eu digo ao meu adjunto, pá, vai ao balneário, mete os paninhos, para ver se o miúdo fica mais calmo. E na base desse equilíbrio, o miúdo vai percebendo, os inputs vão chegando, entendes? Entendo. Portanto, o mandrião, tu podes dar sempre a volta à situação, não de uma forma tão brusca, mas também tu não lhe podes dar uma mão e ele arranca-te o braço, entendes? Mas o exercício vai muito em conta aquilo que é o teu modelo de jogo, percebes? E eu consigo trabalhar a força, a resistência, a velocidade, a aceleração, tudo com bola. Tudo com bola. Tudo. Em exercícios setoriais, em exercícios intersetoriais, na organização ofensiva, no ataque posicional, organização defensiva, no trabalho da contenção, na antecipação, na cobertura. Tudo. Tudo é feito com bola. Porque eu acredito que o teu microciclo, no desenho dos teus exercícios que vão ao encontro daquilo que tu queres para a equipa, funciona perfeitamente. Está na idealização do exercício. Ok, está percebido. E podemos finalizar. Joga. Pá, quero-te agradecer pelo primeiro episódio. És o meu padrinho aqui. Pá, muito obrigado, Obrigado Jorge. eu, pá. E faz favor, partilha as tuas redes, onde é que a malta te pode seguir. Sim, opá, joga simples, não tem nada que saber. Olha, vão à Twitch, eu sou parceiro, escrevem joga simples.
Vocês vão ao Instagram, escrevem Joga Simples, portanto é fácil encontrar-me. A marca é registada em território nacional, portanto, imagem e texto é muito fácil encontrar-me. E quando o vídeo sair, também vou partilhar nas minhas redes sociais para o pessoal vir cá ver-te e conhecer-te, sendo o primeiro vídeo do Para Sempre Podcast. É verdade. Tá, muito obrigado, Jorge. Nada, pá, obrigado eu, um abraço.